João, capítulo 2, até o versículo 11. As crianças podem ir lá para o Luz Kids. Vão lá. Receberem também a palavra do Senhor. Lá na linguagem delas. João, capítulo 2. Versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram, e o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Palavra do Senhor. Existe um provérbio chinês, daqueles que na verdade a gente já não consegue traçar mais de onde vem, já viu? Essas coisas que a gente não sabe se é quem disse, é um ou outro, mas é algo que nos chama a atenção para que a gente seja mais sábio. E o provérbio diz assim: quando alguém sábio aponta para a lua, o tolo olha para o dedo e não para a lua. O que isso significa? Que às vezes a gente perde de vista aquilo que é importante. Alguém sinaliza para nós algo maior, em que o interesse, profundidade é o objetivo, está lá. E nós às vezes tratamos a ferramenta que é anterior ao objetivo, não é? Como algo importante por si só, completo, inteiro. O próprio João, evangelista João, discípulo amado do Senhor, que escreve esse evangelho, gosta muito de nos apontar o dedo para algumas coisas. Ele chama isso de sinais, e você já ouviu essa expressão. Não existe muito esse termo milagres, não tanto no evangelho de João, na linguagem joanina, mas quase sempre ele diz que Jesus realizava alguns sinais. Jesus então estava apontando para coisas profundas, significativas e verdadeiras que ele veio fazer, operar, ainda mais ser. Inclusive a teologia, de forma clássica, acaba dividindo o evangelho de João em 2 grandes partes. Nessa primeira parte, que vai até o capítulo 11, do capítulo 1 ao capítulo 11, chamada de livro dos sinais. Literalmente a outra parte de livro da glória. Parece que na primeira metade, então, Jesus está realizando coisas, tanto fazendo, como falando, como não fazendo, coisas, situações que apontam para o que ele, de forma tão radical, veio produzir no mundo, nele, e não fora dele, nele mesmo, de modo que não existe nenhum precedente. E se a gente perder de vista o sinal,
a gente perde a glória, para qual o sinal aponta. Faz sentido, não? Quais são os sinais? Uma placa de trânsito, você não olha, era para chegar nela, não é? Você a observa para chegar no lugar onde você quer chegar. Um sinal, então, primeiro aprendizado, na vida, ainda que seja uma boa coisa, não é a coisa que você está procurando. É uma coisa que te ajuda a chegar lá. E às vezes na vida com Deus, como a gente também observa nos evangelhos, nas escrituras, a gente vê muita gente parando nos sinais e não continuando até aquilo que o sinal aponta. João gosta de usar essa expressão, como eu disse. Para onde Deus está em Jesus, naquele momento, quando a gente leu, o primeiro sinal público de Jesus. O que Deus está querendo ensinar? É o primeiro, não é arbitrário, e não é o primeiro só numa escala cronológica, em que o primeiro vem antes do último, mas é o primeiro também no sentido de modelo, é o padrão de Deus para como Ele está agindo e como Ele deseja ser visto, recebido, e como isso transforma a nossa vida completamente, meus irmãos. Então, esse texto, como o primeiro milagre público de Jesus, não é algo simples, é algo digno da nossa confiança, entrega. Tirar os sapatos, é terra santa, e é um casamento. Jesus está no lugar público de festa, de alegria, dizendo: aqui eu vou revelar para todo mundo o que eu sou e o que eu vim fazer. E isso não é nada igual aos dedos que apontavam, porque a lua chegou. Entende? Então, se a gente olha para esse texto, eu quero ser didático e rápido, objetivo. A gente vai ver então 3 formas em que aquilo que Deus está tentando então mostrar para a gente pelo sinal, nesse caso a transformação de água num outro composto químico, isso é loucura, em vinho. À medida que a gente se aproxima com sensibilidade, a gente vai perceber então para o que Jesus está nos chamando, te chamando, meu irmão e minha irmã. E a primeira frase, ainda que o texto não se apresente assim como níveis de profundidade, mas a primeira fase, para a gente entender melhor, é a fase do vinho. Ou seja, Jesus está transformando uma realidade. Olha só, para a sua Bíblia no versículo 3, o que está descrito: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus foi convidado, bem como os seus discípulos até esse momento, não todos ainda, para uma festa de casamento. Primeira coisa, Jesus era gente boa. Então você iria querer Jesus no seu casamento. Não é o caso então de Jesus ser alguém que poderia estragar a sua alegria no melhor dia da sua vida. E aí você tende a concordar comigo, mas vamos ser sinceros, será que isso é real na nossa vida, no dia a dia da gente? Talvez a gente ainda ache que convidar Jesus para alguma área da nossa vida é ter menos alegria do que mais alegria. Não esse casal, que não tem nem nome, porque não importa tanto, é um sinal de uma coisa mais profunda. Eles convidam Jesus, os discípulos, gente que tinha simpatia do povo,
como é a descrição da igreja depois, não é? Essa é a igreja, tá, gente? Todo mundo quer ficar perto da gente. E se não está assim, nós não estamos sendo igreja do jeito que deveria. Problema. Mas o texto não está falando tanto sobre isso. Maria, mãe de Jesus, provavelmente tinha alguma função cerimonialista dessa festa aqui. E a gente precisa entender o que são essas festas. Para a gente, uma festa de casamento é algo muito importante. Os pais dos noivos, os próprios noivos, amigos, padrinhos, a gente fica com aquela expectativa, planejando isso. E ainda que seja assim hoje, nessa época era muito mais. Muito mais. Não só nessa época, mas nessa cultura do Antigo Oriente Próximo, nessa época ali, primeiro século. Uma festa de casamento podia durar uma semana inteira, sem parar, cedo, à tarde, à noite. As pessoas se mudavam, ou se acampavam de forma temporária, perto de uma festa de casamento. A festa de casamento, inclusive, tinha um papel social muito claro e definidor dentro daquela sociedade, numa cidadezinha como essa, Caná, na Galileia. Diferente do que tem hoje. Ela mudava os ritmos da cidadezinha. As pessoas passavam por ali, de respeito. Era uma celebração de um compromisso que havia sido feito, geralmente um ano antes, aquilo que a gente chamaria hoje de noivado, mas para essa cultura, quando alguém empenhava o noivado, eles já estavam casados. E aí, viviam de forma separada, mas tinham um compromisso de fidelidade. O noivo com seus amigos fazia uma marcha até a noiva, para depois de uma semana, tirar ela de casa, e assim, estarem casados, morando juntos. A questão é, a gente quer saber qual é a glória, e não o sinal. Jesus estava numa festa de casamento que o vinho tinha acabado. E acabar o vinho, nesse contexto, era perder toda a credibilidade daquela família. Então percebam que o que está em xeque aqui, no primeiro milagre de Jesus, é nada menos do que a visão das pessoas acerca daquele casal, daquela família. Se eles eram dignos de confiança, se eles eram sinceros e honestos, se o noivo, inclusive era isso que significava, se algo assim acontecesse, se o noivo tinha capacidades de suprir as necessidades da sua casa, o vinho acabou no casamento, como não acabaria depois, durante a vida? Jesus é arguido por sua mãe. Muito provavelmente Maria já havia se acostumado com essa coisa de depender do filho. Provavelmente José já havia morrido a essa altura. O mantimento dessa pequena família, Jesus, Maria, viria muito provavelmente dos trabalhos de Jesus. Que grande coisa depender de Jesus, né? Essa mulher dependia do trabalho manual de Jesus, de fazer um bom instrumento, cadeira à casa, vender por um preço honesto, justo, e viver bem. Então, Maria faz o quê? Eu vou fazer o que eu sempre fiz. Talvez, de forma muito natural, foi falar com seu filho. O vinho acabou. Imagina você como Maria, guardando no coração aquilo que aconteceu lá no nascimento dele. Anjos aparecendo, pastores sendo guiados por uma estrela, Deus movendo as coisas em sonho, ela grávida pelo Espírito. Que menino é esse? E que hora que ele vai entrar em cena de verdade ou vai ficar construindo coisas para sempre? Daqui a pouco ela também ouviu que quando Jesus foi batizado, uma voz do céu veio dizendo: esse é meu filho amado. Uma pomba apareceu. Alguma expectativa estava no coração dessa mulher. Estaria no meu também. O vinho acabou. Será esse o momento de Jesus entrar em cena? E Jesus dá uma resposta dura,
ainda que educada, carinhosa. Esse termo mulher aqui não representa tanto o que originalmente significa. É uma coisa como senhora, de modo respeitável assim, mas também colocando alguns limites entre Jesus e aquela mulher que ele tanto amava. Porque agora, ainda que a intimidade da família seja tanta, Jesus precisa honrar o pai dele. E ele diz: mulher, não é minha hora ainda. É literalmente como assim: o que eu tenho a ver com isso? Maria se coloca no seu lugar e se mostra como sempre foi, uma mulher de confiança e fé. E diz para os serviçais: façam tudo o que ele disser. O primeiro lugar, e ainda mais superficial do que Deus nos ensina, talvez com essa história, ao Jesus de modo público exercer o seu poder, é mostrar para nós que Ele se importa com coisas que talvez para nós sejam simples demais, como talvez a nossa honra, sobre injustiças que talvez a gente pode sofrer e que a gente não tem tanto controle sobre. Jesus é alguém que gosta de festa, e Jesus não quer que a festa termine. Jesus transforma água em vinho para que aquela família não comece de forma dura, desmoralizada, penosa, com traumas. Porque Ele se importa, meus irmãos, não só com coisas tão profundas da nossa alma, inclusive com a nossa salvação. Deus é Deus que cura câncer se Ele quiser, mas que te dá um sapato se Ele quiser. Ele é Pai. Ele não quer deixar que a sua vida, das coisas comuns, a pagar conta, a se relacionar no seu trabalho, sejam para você motivo de vergonha. Claro, Ele pode fazer coisas que a gente não entende, mas aqui está descrito aquilo para que o sinal aponta. Deus se importa em Jesus, e esse é um modelo de como Ele age com toda a nossa vida. Coisas pequenas, práticas, com o vinho que acabou na nossa casa, com comida que acaba, com alegria que acaba. E às vezes, meu irmão e minha irmã, mesmo Jesus estando na nossa vida, no seu casamento, na sua família, parece que as coisas podem acabar rápido. Preste atenção nisso. O fato de Jesus estar entre nós, na nossa família, no nosso casamento, não significa que a gente vai ter alegria o tempo inteiro. O vinho pode acabar mais rápido do que a gente imagina. Mas ele foi convidado para essa festa? Não. Ele está lá. Ele está olhando o que está acontecendo, sensível ao que está acontecendo. A gente pode perder, irmãos, muito facilmente de vista o maior convidado, mais importante que os noivos, mais importante que nós, nas nossas áreas de relação, seja lá quais forem. Jesus está, Ele foi convidado. Jesus não foi em outras festas de casamento como penetra, Ele foi convidado, e foi porque Ele foi convidado que Ele estava lá, e porque Ele foi convidado, por causa da providência de Deus, é que as coisas foram transformadas, água em vinho. Ele foi convidado. Ou Ele ainda é um incômodo para quase alegria que a gente deseja experimentar? Porque está aí um problema, né, irmãos? Está aí um problema. Às vezes a gente não olha para Jesus como o grande incômodo da gente. Ele é até legal, Ele transforma água em vinho. Mas Jesus não aceita ser domesticado. Ele é Jesus. Tudo se rende diante dele. E as coisas serão transformadas. Serão transformadas.
se Ele estiver presente. E às vezes Jesus está de fora da nossa vida, irmãos e irmãs, não porque necessariamente a gente colocou Satanás no lugar dele, entende? É porque tem uma outra boa coisa no lugar daquilo que é melhor. E aí tudo ruim. A honra, a alegria da festa, a dança, a celebração. Porque nós trocamos o melhor pelo bom, nós trocamos a glória pelo sinal. Isso é sutil. Isso é sutil. Qual é o nosso lugar nisso? E você e nós? Nós vamos fazer como Maria, ou como tantas vezes a gente faz? A gente vai levar o problema para a pessoa certa, então, já que ela está na festa? Maria poderia ter ficado desesperada, falado para várias pessoas, falado para os noivos, ou pensado que os noivos, então, eram irresponsáveis porque não calcularam bem a quantidade de vinho. A gente faz essas coisas na nossa vida. A gente se vira para nós quando a situação extrema problemática acontece e vai tentar racionalizar muitas vezes. Será que eu não planejei direito? O que está errado? Então como que eu agora devo tentar consertar? Mas tem hora, gente, que não dá tempo de pegar a uva, amassar, fermentar e fazer um vinho. Precisa de um milagre. Nós levamos ao Senhor Jesus, se Ele está entre nós, na nossa vida, os nossos problemas, nós dependemos do Filho, como Maria dependia. Nós intercedemos, literalmente, porque é isso que ela faz. Ela chega ao seu filho e intercede. É alguém pedindo para que as coisas sejam consertadas. A gente pede para as pessoas certas. A gente vai até Jesus quando algo desse tipo acontece na nossa vida, sem exigências, sem demandas. Nós oramos. Deus tem falado isso ao meu coração. Eu quero ser uma pessoa que ora mais e faz menos. Menos. Na medida que tem coisa para resolver, fazer, irmãos, a gente tem que orar mais e não menos. Tem que achar mais tempo e não menos, porque tem mais coisa para fazer, mais. Ocupado demais para deixar de orar. Entende? Quanto mais ocupado a gente está, tem mais possibilidade de coisas como essa acontecerem na nossa vida, no nosso casamento. Então nós oramos mais. Nós apelamos mais para aquele que foi convidado na nossa vida. E talvez ele tenha sido convidado para o nosso casamento, a nossa igreja. Mesmo. Mas talvez ele esteja ainda escanteado, calado nesse sentido por nós. Esse é o primeiro nível. Mas a gente precisa ir adiante. Jesus é o vinho da nossa festa. Ele não nos envergonha. Ele nos dá coisas de todo tipo. O texto avança dizendo que Jesus então tomou potes, talhas de barro, preparadas para purificação cerimonial do povo judeu. Então, se a primeira figura é vinho, a segunda é água. Água que purifica. Jesus toma 6 potes grandes, que estavam ali em algum canto. Esses potes eram feitos de pedra, um barro diferente que não acumulava sujeira, era para tudo ser limpo. Isso remetia evidentemente a toda aquela série de descrições, de aproximação de Deus por causa da sua santidade.
rituais cerimoniais de purificação. Estava espalhado em todo Israel. Os homens enchem de água, porque era para ser enchido de água. O povo lavava as mãos naquela água pura. E pela lei de Moisés, então estariam prontos para experimentar o jantar, sem estarem impuros cerimonialmente. Só que Jesus então toma esse instrumento e redime isso, ressignifica, ao fazer naqueles potes a transformação que ele veio fazer. Potes que foram enchidos até a borda, simbolizando assim o ápice do sistema sacrificial do Antigo Testamento, que não conseguiu produzir nenhum tipo de santidade diante de Deus. Já havia esgotado, Jesus tinha chegado, o reino chegou, algo tinha que acontecer, e água não era o suficiente, algo tinha que ser transformado. Então, se num primeiro aspecto Jesus cuida de nós nas nossas demandas da vida, num segundo aspecto um pouco mais profundo, Deus quer em Jesus mostrar nesse sinal que Ele também purifica a gente do pecado que a gente não consegue tirar de nós. E Israel, por séculos, usando potes com água, não conseguiu também. E aí, para nós, o que significa? É muito claro. Será que a gente ainda está insistindo num tipo de limpeza cerimonial, tendo Jesus na nossa frente? Será que a gente ainda se apresenta a Deus num primeiro estágio? Notem, não é pequeno demais o fato de que Jesus nos purifica, mas ainda tem mais, e nós vamos ver. Não é pequeno o fato de que Ele cura a gente, protege a nossa honra, nos dá dons variados, mas tem mais. Ele quer salvar a gente do pecado, para que a gente tenha uma relação com Ele. E os potes de limpeza cerimonial estavam ali para aquilo. E se para a gente às vezes isso fica um pouco distante, João estava escrevendo algo que estava muito claro. Jesus estava rompendo com um tipo de aproximação de Deus que não funcionava mais. Era preciso transformar a água em outra coisa. Outra coisa. Irmãos e irmãs, o quanto nós ainda nos apegamos às nossas próprias leis cerimoniais, que nós criamos para nós, aquilo que o Novo Testamento vai chamar de justiça própria, um jeito então de limpar a gente, curar o coração, para que Deus então de algum modo nos aceite. Nós estamos olhando para um sinal, e o sinal é Jesus, quando chegou, quando veio, quando está, não lida com nenhum outro modo de purificar, a não ser o seu modo, o modo dele, e tudo vai por terra. As nossas quantidades de oração e devoção, as nossas experiências com Deus, o quanto a gente articula biblicamente as coisas, teologia, ou se a gente tem uma posição de liderança, isso é água que precisava ser transformada em vinho. Não cura o suficiente. Superficial. Traz na verdade, na linguagem de Paulo, condenação. Que a gente tenta cuidar da gente com os nossos esforços e não com os de Deus, sabendo que existe o Senhor Jesus à disposição de nós, para a nossa pureza, e a gente não consegue. O que tem para a gente é condenação.
Porque a gente está rejeitando a oferta de Deus em Jesus para transformar a gente. Entende? Existe uma frase, uma expressão, um esquema. Nas primeiras lições e unidades ali do Life on Life, currículo, para além de currículo, né, de discipulado, que a gente usa, que é útil nisso. Nós perdemos tudo, é uma primeira frase. Nós perdemos tudo. Então, diante de Deus, a gente não tem nada, é só pecado, é só. Mas a segunda frase é: Deus fez tudo. Nós perdemos tudo. Deus fez tudo. E a terceira frase é: nós recebemos tudo. Nós perdemos tudo, Deus fez tudo, nós recebemos do outro lado tudo. Agora note, tudo é diferente de muito. Porque se nós perdemos muito, e Deus fez muito até, e nós recebemos muito, e não tudo, existe ainda um espaço para que a gente se apresente com as nossas taças, potes, vasos de autopurificação. Não, meu irmão, a gente não perdeu muito, a gente não pecou demais, a gente pecou tudo o que tinha para pecar. E Deus também não fez muito em Jesus, de modo que a gente também tem que completar um pouquinho. Não, Ele fez tudo, não sobrou nada não para nós. Mas do outro lado, nós não recebemos muito do Senhor, tendo que também ainda lavar um pouquinho a gente, porque Ele fez muito, mas não tudo. Não, é tudo. Nós recebemos tudo, todo o vinho da festa. É Ele que nos purifica. É Ele que nos purifica. Mas tem mais. Tem mais. Não só vinho dando coisas para nós, honrando a gente, não só, também, ainda que seja central, água que limpa a gente. Mas o Senhor Jesus está dando o sinal mais e mais profundo. Ele é o próprio noivo dessa festa. O versículo 11 diz o seguinte: esse sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Deus deseja para nós, e finalmente era para isso que esse dedo, esse sinal estava apontando. Não somente vinho, não somente água, mas o próprio noivo, uma nova relação profunda. E dá para a gente parar na nossa relação com Deus, nessa festa de casamento, recebendo coisas dele no primeiro estágio, ou até recebendo inclusive purificação de pecados, sem insistir num tipo de relação profunda, união, ainda mais íntima e íntima com o noivo. Porque o sinal aponta para a glória. Foi isso que João disse. Com esse sinal, Jesus revelou a sua glória, e então os discípulos creram nele. Os discípulos haviam recebido um chamado de: me sigam. Estavam seguindo esse rabi. Quem é essa pessoa? Estavam seguindo. Mas com esse sinal, os discípulos olharam para Jesus de um modo diferente. Ele não é apenas um bom mestre, Ele é Deus. Ele é o próprio Deus, andando com a gente, tocando a gente. Porque o sinal revela a glória, e a glória faz a gente crer. E a crença, que não é intelectual, crer
na Bíblia toda, é uma entrega completa daquilo que a gente é, e não só mental daquilo que a gente é. É uma dependência. Quando a gente crê, porque a gente viu a glória no sinal, a gente é transformado. E sabe o que Jesus queria transformar ao dar esse sinal? Você, e não a água em vinho. A expectativa então de Deus, ao se revelar na sua glória, no primeiro milagre, é que a gente vá se aproximando, não só daquilo que Ele pode dar, mas daquilo que Ele é. De modo então, irmãos, que nós ainda que a gente deva orar por milagres, somos incentivados a isso, e oramos por isso, a gente precisa desejar ainda mais o que está além do milagre, a glória. Onde está a glória? Onde está a glória do noivo? O noivo não tem nome nesse episódio? Tem, chama Jesus, está aqui. Os outros noivos não importam. Não importam. Qual era a hora? Não chegou a minha hora, Jesus diz para sua mãe. A sua mente estava naquele momento da cruz que viria, para Jesus transformar a desonra em honra, o pecado em purificação, naquela festa. Ele sabia que ele deveria trocar de lugar com aqueles noivos e ir para a cruz no lugar deles. Vinho esmagado, uva pisada, sangue escorrendo. Ele teve, meus irmãos, que numa festa, pensar na dor e na cruz, para nós, no meio da nossa dor e cruz, vivêssemos festa. Ele troca de lugar com a gente. Então, ainda que ter o vinho da nossa casa, quando ela está acabando, é algo importante demais, e nos alegra o coração, nos faz dar glória a Deus. Jesus deseja mais. Ele deseja a gente. Ele quer transformar a gente. Ele diz para os seus discípulos: tomem do meu sangue. Esse cálice de vinho na última ceia é o meu sangue. Esse é o tipo de união profunda, como uma mãe tem com o filho na gestação, troca de sangue, para ver se o seu sangue puro passa sobre nós. E nós fazemos isso quando ceiamos, frequentemente, porque isso aponta para um casamento cósmico, que é muito mais importante do que esse que lemos, e do que o seu e o meu. Porque não tem ninguém que não vai casar. Em Jesus Ele é noivo e nós somos noiva. E Ele diz para os seus discípulos, perto da cruz: eu não tomarei desse vinho com vocês, até que eu beberei com Ele novo, nas bodas, no casamento do meu Pai. Agora, o que significa casar com a gente? Se quando um homem casa com uma mulher, eles se tornam uma só carne, que mistério é esse que vai acontecer com a gente, Jesus? Se Ele é o noivo e nós somos noiva, que tipo de transformação, irmãos, Deus deseja fazer em nós como igreja dEle, que vai muito além de olhar para Jesus de forma utilitarista, como alguém que pode fazer coisas por nós. E a notícia é: sim, Ele vai fazer coisas por nós. A questão é que se a gente para aí, a gente perdeu o sinal. Ele não quer fazer coisas por nós, isso é o que Ele é. Ele quer se unir a gente no fundo do coração. E para fazer isso, Ele teve que tomar um cálice de ira, para a gente tomar a taça do vinho. Foi isso que aconteceu. Ele é noivo, e nós somos sua noiva. Esse é o sinal. Ficou claro? Ao realizar então o seu primeiro milagre, Jesus estava dizendo: que Ele se encarnou
para não fazer nada menos do que se unir a gente, a ponto do pai olhar para o seu filho Jesus e daqui a pouco enxergar a gente. O que é isso, meus irmãos? Percebe então que se a gente entende esse nível mais profundo, lidar com a falta dos níveis superficiais faz mais sentido. A gente fica mais em paz se o vinho acabar em casa, porque o noivo continua lá, e ele não vai sair de lá. Ele já provou o seu amor por nós, e literalmente, irmãos e irmãs, nós tomaremos do melhor vinho com o próprio Jesus. Esse dia chega, está chegando mais rápido do que a gente imagina. E é essa noção clarificada no nosso coração que vai mudar agora como a gente vive e como a gente encara a relação com Ele, mas uns com os outros também. Deus é um Deus de festa, e a festa nunca vai acabar. Não vai acabar, porque o noivo vive com a sua noiva. E isso é definitivo. Então, irmão, irmã, vá além da superficialidade do sinal. Não olhe para o dedo, não olhe para o sinal, olhe para a glória que Jesus se revela a nós. Nessa passagem, isso vai ficando mais claro, mais claro, mais claro, à medida que a narrativa de João avança. Sempre tem algo melhor adiante com Jesus. Guarde isso no seu coração. Sempre tem coisas melhores para os seus filhos, nem que seja morte. Sempre tem em Jesus coisas melhores para nós. Vinho para nossa alegria, para nossa festa. Ele é o noivo. Que a gente seja fielmente a sua noiva. Amém? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos muito, Deus, muito, porque ter boas coisas do Senhor nós temos, mas alguém mais capaz que nós poderia fazer isso por nós. Mas somente Deus, em forma humana, poderia fazer aquilo que ninguém poderia fazer por nós: casar com a gente e suprir qualquer necessidade de identidade, qualquer carência de solidão e de angústia, qualquer dor, qualquer medo. Isso é o que o Senhor é para nós. Então nós te pedimos, Senhor, tantos de nós estão com o vinho acabando nas suas vidas, na sua casa. Opera, Senhor, milagres e sinais. Nós te pedimos, dê aquilo que o teu povo procura, anseia, deseja, da mente, do coração, das relações, em tantos aspectos da vida, na saúde. Dá, Senhor, o Senhor dá, o Senhor se agrada de fazer isso, mas em nome de Jesus, não deixa que as tuas boas coisas sejam para nós um empecilho de ver o que é melhor, e o que é melhor é o Senhor, o nosso noivo. O Senhor está na nossa vida, o Senhor trocou de lugar com a gente, o Senhor nos serve, o Senhor se une a nós. Aviva, Senhor, a chama no nosso coração da alegria por pertencer a Ti, da alegria, Senhor, da relação e da intimidade contigo, de poder ouvir o Senhor como quem ouve um amigo, e não como um senhor e um servo mais, de poder falar a Ti como um filho fala com o pai, com toda liberdade. Traz alegria, 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 mas essa alegria madura de uma festa de casamento que nunca vai terminar.
Nós esperamos por esse dia, como a tua palavra nos lembra, em que nós, como noiva, adornada, pura, subiremos ao teu encontro, e o Senhor, como noivo, num cortejo, como num corredor de uma celebração de casamento, uma celebração de compromisso, e não de regras, de compromisso. Nós iremos nos unir a Ti, no mais profundo da nossa alma, do nosso ser. Isso é uma obra do Senhor, esse é um sinal do Senhor e da Tua glória. Que nessa semana, nos próximos dias, a gente lembre disso. Nós não temos só o vinho que foi transformado, mas nós temos o transformador do vinho, e ele é mais precioso. Ele é mais precioso. Isso é o que está melhor no final. O melhor vinho depois, a glória maior depois. Nós esperamos, Senhor, por isso, porque contigo há sempre o melhor adiante para os teus filhos. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém.